Bom, estou aqui para mais um episódio do podcast Tech Leadership Rocks, e dessa vez num formato diferente dos que a gente já fez aqui até agora. E basicamente eu vou fazer uma reação aqui dos comentários que eu fiz numa postagem do LinkedIn, onde eu perguntei sobre o que exatamente incomoda as pessoas em relação ao Scrum e tal. Acho que tem muito aprendizado que dá para a gente tirar dessas postagens aqui, tá? Enfim, coisas relacionadas ali ao Scrum, coisas que talvez a gente nem fale com muita frequência aqui. Então, enfim, fica aí para você acompanhar. Então, basicamente, a pergunta que eu fiz foi: o que exatamente te incomoda no Scrum? Daí, a mais votada aqui, né, dos pontos que mais incomoda é o tempo fixo da sprint ali, né, de 1 a 2 semanas. Mas o segundo lugar ficou a reunião diária e planejamento ali, ficou com um pouquinho de votos também, mas eu acho que o mais interessante é a gente analisar os comentários aqui. Então, vamos descer aqui para a gente conseguir ver o que o pessoal comentou. Já está ordenado pelo mais recente aqui, é mais para simplificar e garantir que vai trazer sempre a mesma ordem também. Então vou começar aqui com um comentário do João Kevin, que comentou: acredito que o problema é justamente a adoção dele pela metade. Claro, deve ser customizado para atender as necessidades do negócio, mas implementá-lo sem entendê-lo e implementar pela metade apenas aumenta os problemas. Aqui esse ponto já é bem interessante pelo seguinte: quando a gente fala em implementar o Scrum e tirar alguma coisa e a gente não sabe para que aquela coisa está lá dentro, então provavelmente a gente vai ter problemas. A pergunta que fica é: será que a gente vai saber lidar com os problemas que estão ali inseridos, enfim, que já está talvez até contido naquela atividade, naquela prática que a gente vê ali no Scrum? É bem difícil garantir, tá? Até porque normalmente a gente não entende exatamente o que está por trás ali. Então, por exemplo, se a gente tira uma reunião diária do Scrum, tá, tudo bem, a gente tirou porque não está servindo para o time. Mas será que o time vai funcionar melhor sem a reunião diária? E se o time passar a enfrentar problemas, como que ele vai resolver esses problemas? Já é esperado que quando a gente, enfim, aplica qualquer metodologia ágil, enfim, até qualquer metodologia, não só ágil, de que a gente saiba lidar com esses problemas. Mas em muitos casos o time simplesmente ele tira aquela prática, mas ele não coloca nada no lugar ou não sabe lidar com os problemas que acontecem. Então tirar alguma coisa pode ser problemático. E só para abrir um parênteses aqui bem importante, eu não estou aqui para ser advogado do Scrum, eu não quero que ninguém necessariamente use o Scrum. Aqui eu estou colocando muito mais um ponto que normalmente as pessoas não olham. Tá? Então esse é o meu principal objetivo aqui. Então, recado dado, vamos continuar aqui. Né? O Felipe comenta aqui, né? O que incomoda no Scrum é trabalhar. Aí não sei se tem muito o que fazer. Talvez os boletos sejam uma metodologia mais interessante para conseguir te estimular a trabalhar. O Dailton Santana comentou aqui: para mim, o que mais me incomoda é a presunção que em todo sprint é possível entregar valor perceptível a todos os stakeholders. Eu vou parar aqui por um instante. Esse é um ponto bem interessante. A ideia do Scrum é que, de fato, a cada sprint a gente entregue um incremento de produto que, em tese, vai permitir que a gente tenha algum valor ali. Porém, nem sempre a gente, de fato, consegue entregar valor. E talvez, vamos dizer assim, um ponto que o time deveria começar a se questionar em vez de eu não consigo entregar valor, enfim, o valor aqui sendo aquela entrega que a gente combinou e tal. Em vez de pensar nisso, talvez o time deveria pensar: tá, mas será que eu consigo, de alguma forma, pegar essa entrega aqui que os stakeholders esperam que entregue e quebre essa entrega de uma forma que eu consiga entregar pelo menos parte desse valor? Então, essa é a provocação que a gente deveria estar se fazendo. E não como que a gente consegue pegar aquele bloco grandão de coisas para fazer para, enfim, conseguir entregar aquilo no fim de 2 semanas. Tá? Então, acho que é importante ter esse ponto em mente. Daí o Dailton continua aqui: muitas vezes, se não na maioria das vezes, cards de sprint são necessárias porque são pré-requisitos, mas o valor não será percebido no fim da sprint corrente. Mais 2 ou mais sprints depois. Sim, normalmente quando a gente quebra uma entrega de uma maneira que não gera valor inicial, a gente de fato vai precisar de vários sprints ali para fazer. Mas vamos dizer assim, a provocação que eu gostaria de fazer para você que está acompanhando aqui esse episódio de podcast é: será que tem uma forma de quebrar essa tarefa, sendo que parte da entrega já gera algum valor? Nem sempre fazer isso é fácil, tá? Não estou falando que é fácil fazer. Mas se a gente conseguir fazer dessa forma, é melhor. Né? Porém, enfim, nem sempre a gente vai ter o alinhamento com a pessoa de produto, então tem esse meio de campo aí que é importante fazer também, tá? Mas fica aqui a provocação. Muito obrigado, Dailton, pelo comentário. O Arthur Moro comenta aqui em seguida: o que mais me incomoda no Scrum é a visão que muitos gestores têm de que, como estamos trabalhando de forma ágil, os projetos são entregues em 2 semanas. Aí entra muito no que eu falei, né? A gente de fato não vai conseguir necessariamente entregar
o valor em 2 semanas se a gente se comprometer a entregar, enfim, aquele sistema grandão, aquela funcionalidade gigante e tal. Mas se a gente simplificar o que a gente está entregando, talvez a gente consiga entregar em 2 semanas, e esse é o desafio que fica. Daí o Arthur continua. Estimativa não é sinônimo de garantia. Software nem sempre segue uma linearidade na complexidade. Isso varia de acordo com a história do projeto e do que está sendo implementado. De fato, a gente não pode confundir estimativa com prazo de entrega. Estimativa é só uma estimativa para a gente ter uma ideia, um cheiro de quanto tempo a gente espera levar fazendo aquilo, tá? Mas a gente não deveria levar estimativas muito a ferro e fogo. Ele continua aqui. Nem sempre esses pontos são levados em consideração na hora de estimar. Deveria ser levado, tá? O Arthur continua aqui no finalzinho. Outra coisa que me pega é o tempo de fila que uma tarefa toma na sprint. Isso também nunca é levado em consideração na hora de estimar. Eu diria até que isso é quase que impossível de estimar, tá? A gente consegue talvez até ser muito bom, talvez, tá? Ser muito bom estimando o tempo que a gente vai levar codificando uma tarefa, porém, talvez, tá? Porém, quando a gente leva em consideração que, além de codificar a tarefa, tem o tempo de revisão, tem um tempo para a pessoa começar a revisão, porque talvez eu tenha terminado de escrever o código, mas a pessoa não começou a revisar, ela só vai revisar 2 dias depois, ou começar a revisar 2 dias depois. Daí ela põe comentário, eu respondo, outra pessoa comenta, por aí vai. Então eu não sei quanto tempo essa revisão leva para sair. Além disso, dependendo do time, tem outras etapas aí para frente. Então tem etapa de validação no ambiente de testes, tem, enfim, outras etapas de integração, dependendo de como o time faz essa integração, por aí vai. Então, existem outras etapas que vão além da codificação, de fato, podem afetar muito ali a estimativa, e não tem como a gente estimar essas coisas. Elas são meio que aleatórias ali. Então fica muito difícil estimar. Então, por isso, muitas pessoas, inclusive, criticam estimativas em pontos, em horas, seja lá no que for, porque provavelmente a gente vai errar demais nessa estimativa. Tá? A gente não leva essas outras etapas do projeto em consideração quando a gente está estimando. Tá? Então, muito bom. E Arthur, obrigado pelo comentário. Daniel comenta aqui logo depois. O que mais me incomoda não é o Scrum, que é ótimo. São os agilistas de bala de prata que pregam que essa é a única solução para todos os problemas. Essa parte é bem interessante, porque assim, isso não acontece só com o Scrum, isso acontece com qualquer outro método. Então tem pessoas que são fanboys de Kanban, tem pessoas que são fanboys de Extreme Programming, por aí vai. Não é que essas metodologias ou esses métodos não funcionam. Provavelmente funcionam se a gente souber aplicar corretamente e se a gente souber adaptar para o nosso contexto. Então não é só dar Ctrl+C, Ctrl+V, esperar que vai funcionar. Provavelmente a gente vai ter vários problemas ali, tá? Então é um negócio para a gente ter em mente. Daí o Daniel finaliza aqui. Agilidade é fundamental, mas desde que aplicada de forma consciente e efetiva em toda a organização e por todas as pessoas. Muito obrigado, Daniel, pelo comentário. O Alexander Jardim, grande Alex, comenta aqui. A lenda da entrega de valor de produto constante. O desequilíbrio que isso cria com outras atividades de engenharia. Esse é um ponto também muito legal de falar. Porque assim, quando a gente ouve falar de qualquer método ágil, a gente pensa normalmente em entrega frequente de valor. Por frequente, às vezes até semanalmente, a gente está entregando alguma coisa nova. Tem times que conseguem fazer isso. Só que qual o problema? É muito comum, quando a gente está codificando alguma coisa, criando uma aplicação, evoluindo uma aplicação, que dívida técnica se acumule ao longo do tempo. Isso não acontece só porque as pessoas são incompetentes, tá? Às vezes acontece por isso também, mas não é só por isso. Às vezes tem decisões que a gente tomou no passado e que elas se mostram no futuro não tão legais assim. Talvez a aplicação evolui numa direção de que aquela decisão no passado acaba atrapalhando muito no futuro. E a gente só vai perceber isso lá na frente, talvez quando começa a atrapalhar na velocidade do time, no desempenho da aplicação, enfim, por aí vai, tá? E é muito importante que a gente destaque isso, senão a gente vai ter dificuldade de continuar entregando continuamente valor, enfim, em termos de produto ali, seja lá o que a gente estiver desenvolvendo. Então, eventualmente, sim, a gente vai precisar parar para resolver dívida técnica, tá? Claro que sempre que a gente conseguir atuar nessa dívida técnica dentro da própria sprint, durante as tarefas que a gente está desenvolvendo, talvez esse seja o cenário ideal, porque a gente não precisa parar durante um certo tempo para conseguir fazer aquilo. Porém, nem sempre a gente é capaz de fazer isso, porque às vezes a mudança é relativamente grande, então a gente vai ter que parar durante um tempo para fazer essa mudança. Um exemplo típico é quando a gente vai atualizar um framework, por exemplo. Sei lá, estou usando Laravel numa certa versão, vou ter que atualizar a versão do Laravel, do Ruby on Rails, Django, seja lá o framework que a gente estiver usando. Normalmente isso dá um certo trabalho dependendo do tamanho da base de código. Então, para fazer isso, a gente vai precisar parar durante um tempinho para garantir que a gente vai fazer
uma migração bem feita ali. Mas essa ideia de que a gente toda semana, infinitamente, vai entregar valor que a gente nunca vai ter que trabalhar em tecnologia, cara, isso é um erro, assim, e é um risco muito grande se a gente tentar fazer isso acontecer. A dívida, ela vai cobrar valor em algum momento lá no futuro. Assim, pode contar, isso é batata. Muito obrigado, Alexander, por comentar aqui. Cristiano Almeida comentou aqui, né, que reuniões incomodam no Scrum, mas assim, se você souber, até comentei embaixo, né, se você souber trabalhar sem fazer reuniões, então você me ensina, porque eu também queria aprender. Mas aí a gente talvez consiga até voltar um pouco no passado e lembrar daquela época, não sei se você que está assistindo aqui, acompanhando, já passou por isso, mas já teve uma época onde todos os requisitos eram escritos por pessoas de, enfim, análise de requisitos, enfim, pessoas de negócio, de maneira geral. Esses requisitos chegavam para o desenvolvedor tinha que basicamente codificar aquilo tudo. Essa época não existe mais. E não sei você, mas eu não espero que ela não volte mais, tá? Então existe muito valor quando a gente envolve ou integra engenharia com produto aqui dentro de uma equipe. É por isso, inclusive, que a gente tem ali dentro da equipe pessoas de engenharia e produto trabalhando juntas, porque a ideia é que elas, de fato, interajam para que juntas contribuam para o desenvolvimento do produto, do serviço que elas estão tocando ali. Tá? Então, reuniões fazem parte do trabalho, tomam tempo, mas enfim, não deixam de ser trabalho também. Tá bom? Muito obrigado aí, Cristiano, pelo comentário. O Rick Benetti comentou aqui, virou receita de bolo. Só que diferente do Manifesto Ágil, onde muita gente não entendeu e só traduziu como algo mais rápido. Eu queria abrir um parênteses aqui importante. Agilidade, sim, tem a ver com velocidade também, tá? Não é só velocidade, mas velocidade também. Porque pensa no seguinte caso, vamos dizer que um time ele faz uma entrega a cada 6 meses. Ele coloca lá em produção uma funcionalidade nova a cada 6 meses. Isso não é muito legal. Por quê? Porque a agilidade ela se beneficia muito, ou tenta se beneficiar, de ciclos de feedback. Então, quanto mais rápido eu tiver feedback em relação ao trabalho que estou fazendo, melhor. E se eu faço uma entrega a cada 6 meses, eu só vou ter feedback a cada 6 meses e vou conseguir implementar a melhoria desse feedback que eu recebi a cada 6 meses, o que não é muito legal. Então, seria melhor, por exemplo, conseguir entregar a cada 3, ou a cada mês, ou a cada 15 dias, ou a cada semana, enfim. Então, quanto mais curto é o período que a gente, de fato, consegue fazer uma entrega para ter feedback em relação àquilo, melhor. É por isso que velocidade de entrega importa. Mas quando eu falo de velocidade, eu não estou falando de entregar algo gigantesco, ultra rápido em uma semana. Não, a gente vai pegar esse algo gigantesco e vai ter que quebrar em pedaços menores, que idealmente já geram valor. Por isso que é importante gerar valor aqui. E por valor, só para deixar claro, quero dizer algo que consegue já ficar na mão do usuário e que ele consegue, de fato, usar aquilo de alguma forma para a gente entender se aquilo, de fato, está gerando valor ou não, para entender se a gente precisa melhorar aquilo ou não, se já está gerando valor, talvez, para a empresa aqui, dependendo da situação. Enfim, por aí vai. Então, é isso que eu quero dizer por valor aqui, tá? Daí o Rick continua. Todos nós gostamos de padronizar as coisas, mas às vezes seguimos muito ao pé da letra, sabe? Todos querem uma previsibilidade, porém esquecemos que falamos de seres humanos e pets, eu não entendi o que ele quis dizer com pets aqui, talvez tenha digitado errado, querem encaixar tudo numa caixa de tempo fixo e com receita de bolo vai criar deformidades e às vezes, muitas vezes, vamos achar que as pessoas com quem trabalhamos não que não servem. Aqui, eu acho legal mencionar essa questão do time box, do Scrum e tal, que inclusive foi o ponto que mais incomodou o pessoal aqui, né? Então, tempo fixo da sprint aí, seja de uma semana, 2 semanas, enfim, normalmente a gente usa sprint de 2 semanas, é o mais comum. Por que existe a danada da time box ali, da sprint? Por que ela é limitada? Existe um conceito chamado lei de Parkinson, tá? Também conhecida como síndrome do estudante. Para pegar um caso aqui mais lúdico, né? Não sei se você lembra quando você era estudante, mas quando você ia ter uma prova ou ter que entregar um trabalho, você normalmente, tá? Pelo menos acontecia assim comigo e acontece com a maioria das pessoas, muito provavelmente você não estudava ao longo do período inteiro, você deixava para estudar ou concentrar o estudo muito próximo de quando ia acontecer a prova, tá? Mesma coisa quando a gente fala de entregar um trabalho. Quando a gente vai entregar o trabalho, a gente não faz o trabalho ao longo, enfim, de todo o tempo, desde que a gente recebeu lá o pedido para fazer o trabalho. A gente entrega um trabalho, normalmente a gente faz ali muito próximo da data de entrega esse trabalho, tá? Então o que a lei de Parkinson fala? Que o trabalho se expande para ocupar todo o espaço que ele tem disponível. O que significa que, se a gente pegar uma equipe e falar assim, vocês precisam entregar esse projeto aqui em 3 meses, muito provavelmente a equipe vai dar um jeito de, em 3 meses, entregar aquilo. E no final do terceiro mês lá, a equipe vai lá e entrega. Então, se o trabalho expande
para ocupar o espaço que ele tem, por que a gente não contrai esse espaço e meio que força a equipe a entregar aquele mesmo trabalho dentro de um tempo mais curto? Então, essa é a lógica que está por trás. Porém, aí existe um outro ponto que eu até mencionei aqui. Não se trata simplesmente de querer fazer a mesma coisa dentro de um espaço mais curto. Mas também, acho que além disso, como que a gente consegue fatiar para que a entrega seja feita dentro daquele período de tempo. Então, quando a gente encurta muito tempo, a equipe ela vai se ver acuada e falar, cara, eu não consigo entregar tudo dentro de uma semana, dentro de 2 semanas. Mas esse pedaço aqui eu consigo. Então, a gente pode se comprometer a entregar esse pedaço específico. Então, essa é a ideia por trás da time box, tá? Então, se a gente não der time box para o time, existe o risco do time ficar, enfim, trabalhando infinitamente naquilo para conseguir fazer aquela entrega, tá? Isso é meio controverso, tá? Então, no Kanban, por exemplo, a gente não tem um time box definido, mas, enfim, o Kanban lida com isso de outras formas. Então, a ideia é ter tarefas menores, que você vai controlar o fluxo ali, enfim, tentar limitar a quantidade de tarefas em progresso, por aí vai, tá? Mas não vou entrar nesse mérito aqui. Aqui a ideia é muito mais entender o que está por trás da escolha do Scrum de definir uma time box fixa, tá? Então, enfim, muito obrigado aí, Rick, pelo comentário. Continuando aqui com o Brandon Guedes, ele comenta: eu gosto muito da abordagem que você trouxe para o podcast. Funciona muito bem em times de TI, o Shape Up. Teve um episódio do podcast aqui sobre Shape Up, vou botar o link aqui nas notas do podcast, na descrição do vídeo, você pode acompanhar também lá, tá? Então, sinceramente, acho que é o modelo ágil menos burocrático que existe. Eu não sei se é o modelo menos burocrático, mas só para você que talvez não conheça e entenda, a ShapeUp foi um modelo criado pela Basecamp, 37 Signals, na verdade, que é a empresa mãe, Basecamp ali, Rei, por aí vai, onde existem as peculiaridades, enfim, os direcionamentos que eles dão. Por exemplo, o que seria a sprint no Scrum ali, no ShapeUp tem um nome para ela, mas eu esqueci o nome aqui. Ela tem 6 semanas de duração, ela não tem normalmente 2 ali, como a gente vê no Scrum. Então, enfim, tem vários direcionamentos, eu vou deixar você acompanhar lá. Mas, enfim, existem abordagens mais, vamos dizer assim, mais soft quando a gente fala de agilidade. Então, o Scrum ele é bastante prescritivo, já o Kanban ele é bem menos prescritivo, então o time ele precisa entender como que ele consegue criar as próprias práticas ali para lidar, enfim, com situações do dia a dia e tal. Existe uma outra chamada Modern Agile, que eu não gosto muito desse nome, porque um dia talvez deixe de ser moderna, mas enfim, que aí sim, são princípios que a ideia é você seguir esses princípios, então não tem nenhum direcionamento específico de uma cerimônia que você tem que fazer, nem nada assim. Então fica a sugestão aí também, vou botar o link aqui na descrição para você conseguir conhecer um pouquinho mais sobre esse método, tá? Mas enfim, existem alternativas. Eu acho que esse é o ponto aqui. Se o Scrum não funciona para você ou para o seu time, você pode considerar essas alternativas também. Eu acho que é sempre saudável. Muito obrigado, Brandon, pelo comentário. O Manny de Souza, o famoso Emanuel também, né, conhecido como Emanuel aqui, comenta: depois de observar vários times por mais de 20 anos, eu cheguei à conclusão que funciona só para quem faz certo. Então, fica aí a dica de um cara bem experiente aí na área, né? Então, se não fizer certo, boa chance aí de não dar certo no seu time. Talvez essa seja a justificativa para não funcionar bem. Tá? Muito obrigado aí, Emanuel, pelo comentário. O Selvino Rodrigues comenta aqui: a única coisa que me incomoda é o Scrum But, mas aí não é Scrum. Scrum é lindo. Eu vou abrir um parênteses aqui só para explicar rapidinho o que é o Scrum But. Eu não sei onde que surgiu, ou como surgiu isso, mas a ideia do Scrum But é assim, alguém falando sobre times que implementam o Scrum, mas não implementam alguma prática ali, algum papel, alguma coisa assim. Então, a gente implementa Scrum, mas a gente não tem Product Owner, ou a gente implementa Scrum, mas a gente não tem reunião diária. Então, esse mais aí que é até usado de uma forma pejorativa, né? De a gente usa Scrum, mas não tem essa parte do Scrum. Então, não funciona pra gente e tá aí a explicação e a pessoa não quer entender. Enfim, quer entender por que não funciona, mas já está explicado, na verdade. Então, a ideia do Scrum Buddy é meio que falar. A ideia é explicar, é você usar Scrum do jeito que ele está definido. E não você simplesmente tirar alguma coisa e esperar que ele funcione. Inclusive, vai muito em linha com o que o Emanuel comentou ainda há pouco. Tá? Beleza, aí continuando aqui com um comentário do Selvino, ele fala assim: fazendo um paralelo ao desenvolvimento em uma linguagem específica, Java, por exemplo, ou qualquer outra, o que incomoda é o código mal feito, mas aí dá na mesma, não é linguagem. Então, de fato, o Scrum, do jeito que ele é definido, em tese funciona, mas as pessoas acabam fazendo alguma coisa ali, enfim, que
faz com que ele não funcione, pelo comentário aqui do Selvino, tem a ver com tirar coisas que estão definidas ali no Scrum. Tá? Ele finaliza aqui. As pessoas reclamam de algo sem perceber que suas reclamações falam sobre como interagem ou encaram este algo. Aqui, acho que vale mencionar um negócio também muito interessante. Tem gente que fala que o Scrum ou qualquer outro método ágil, ele não vai necessariamente resolver os problemas do time, mas sim apontar para onde o time de fato tem problemas. Então, quando, por exemplo, o time tenta fazer uma entrega em 2 semanas e não consegue, isso aponta uma dificuldade do time, algo que o time deveria atuar. Então, o que o time deveria fazer para conseguir entregar, seja lá o que for, dentro daquele time box de 2 semanas. Então, o Scrum ele não vai resolver isso para você, mas vai apontar que o time tem dificuldade de fazer entregas pequenas. Então, é uma forma de enxergar bem interessante, inclusive. Tá? Muito obrigado, Selvino, pelo comentário. O Jefferson comenta aqui também. Coloquei só para acompanhar enfim, a thread aqui, beleza, valeu. Jefferson João Paulo comenta. A energia que se investe nos papéis e que se tira da entrega de resultado. Eu não sei se existe tanto um investimento assim nos papéis e tal, mas de fato o Scrum ele é bem, vamos dizer assim, ele é bastante prescritivo em relação ao que cada trabalho, ao que cada papel ali vai fazer. Então, Scrum Master, Product Owner, enfim. Eu não sei, enfim, se em 2024 ainda faz sentido, aí já é a minha opinião, né? Se em 2024 ainda faz sentido a gente pensar em Scrum Master na equipe. Pelo menos uma pessoa dedicada para isso. Né? Mas o papel de Scrum Master, eu acho que é bem interessante a gente pensar, e isso acaba sendo... normalmente isso acaba sendo desempenhado ali pela liderança da equipe, seja ela quem for. Muito obrigado, João Paulo, pelo comentário. Daí o César Augusto comenta aqui também. A resposta mais objetiva seria um monte de depende, ou cada caso, etc. Duas coisas incomodam, não importa o caso. Ele continua aqui. Tentar colocar numa caixinha de 2 semanas algo completamente relativo e sujeito a 1001 intempéries, pois geralmente você está trocando a roda do carro com ele andando a 100 km por hora. Tá? Então esse é um primeiro ponto que ele coloca aqui. De fato, a gente vai ter problemas eventualmente durante uma sprint. Por isso, existe uma prática que é recomendável que a gente faça ali durante a sprint, isso não só no Scrum, mas no Scrum também, que é a gente não ocupar todo o espaço da sprint com tarefas relacionadas à entrega de valor que a gente pretende fazer. Então, idealmente, a gente deixa um espaço ali dentro, tá? Chamado de Slack, tá? Que é um espaço ali que, enfim, não vai ter tarefa nenhuma. Mas que, se necessário, a gente consegue encaixar talvez um bug que apareça, alguma coisa assim, dentro da sprint, sem comprometer a entrega que a gente tinha feito lá no começo. Tá? Então, é recomendável que a gente faça isso para conseguir até ter uma velocidade minimamente, ou variando pouco ao longo do tempo. Tá? Então, esse é o primeiro ponto aqui. E muita gente acaba não fazendo isso. Então, entuxa o sprint de tarefa e vamos tentar fazer tudo que dificilmente acaba acontecendo. Daí o César continua. Mas contar pontos e ficar fazendo 500 métricas, talvez úteis. Assim, métrica é um negócio interessante. Né? A maioria delas acaba sendo inútil, realmente. Né? Burn down e tal. Tipo, eu, pelo menos, nunca vi tanta utilidade assim, a não ser entender se a gente está adiantado ou não com as entregas da sprint, o que acaba não sendo tão relevante na minha visão. Tá? Importa a métrica se está sendo entregue com qualidade o que precisava ser feito. Sim, o ideal, tá, é que essa métrica fosse de fato a mais importante. Aquilo que a gente está entregando está gerando o valor que a gente esperava gerar, e na maioria dos times eu de fato não vejo isso. Não vejo a pessoa de produto, normalmente, né, no caso que a gente está falando de Scrum Product Owner, não vejo essa pessoa trazendo esse retorno para o time. Então a entrega é feita e depois outra entrega e outra e outra e outra, e enfim, nunca é discutido sobre o valor que aquelas entregas estão gerando ou não para o negócio. Muitas vezes, vou até um pouco além, muitas vezes isso nem é medido. Tá? Não é nem que o Product Owner não traz isso para o time. Isso nem é medido, em primeiro lugar. Tá? Que é um grande erro aqui. Aí beleza, aí o César continua. Né? Mas perdemos um tempão em planning pensando assim. Quando comecei a fazer Kanban, isso me livrou bastante dessa preocupação da caixinha mágica de uma sprint. Sim, se a sprint incomoda tanto o time, então talvez, enfim, o time pode usar uma abordagem alternativa que não dependa de sprints ali, de uma time box para poder fazer entregas. Dependendo da natureza do time, inclusive, é recomendável que o time não tenha sprint. Como, por exemplo, o caso de times de suporte, onde recebem demandas de outras equipes. Então, se a gente limita o que a gente vai fazer
dentro daquelas 2 semanas e surge alguma coisa nova, cara, como é que eu vou lidar com aquilo? Então, um pouco mais complicado. Daí o César continua aqui, né, um comentário dentro do comentário dele. Reunião diária também é meio massacrante e repetitivo. De fato pode ser, tá? Aqui já sou eu falando, né? De fato pode ser, dependendo de como o time faz. Se o foco da reunião diária for dar simplesmente o reporte do que ela está fazendo, cara, ela poderia fazer isso passando por mensagem de texto. Não precisava de reunião diária. A ideia da reunião diária é que seja um espaço onde as pessoas conversem para entender como que elas podem fazer para avançar com a entrega do produto como um todo, e não para que cada um simplesmente reporte o que está falando. Então, se o Scrum estiver sendo bem feito, provavelmente a sprint ela vai ter um objetivo a ser alcançado. Então, dentro da reunião diária, a gente pode se perguntar, tá, será que a gente vai alcançar de fato o nosso objetivo dessa sprint? Se a gente não for alcançar, beleza, como é que a gente consegue se movimentar para tentar garantir que a gente vai alcançar o objetivo dessa sprint de alguma forma? Então, será que eu deveria parar de trabalhar no que eu estou trabalhando agora para ajudar alguém? Será que a gente deveria pegar isso que eu estou fazendo e despriorizar para conseguir focar em outra coisa que é mais importante para essa sprint? Não sei, mas essa discussão deveria acontecer ali dentro da equipe. A ideia da reunião diária é essa, tá? Mas beleza, continuando aqui com o comentário do César. Quando ganhei mais autonomia e senioridade, e algo que me incomoda, por vezes parece mais um tempo que paro para dizer para o gestor o que estou fazendo. Sim, César, em muitos casos é isso que acontece, tá? Na prática, me interrompe em raciocínios que sim, ocorrem a qualquer hora, porque pensar é algo subjetivo, ok? Não sei bem quando estou no estado de flow, e por vezes essas reuniões atrapalham. Sim, pode atrapalhar. Talvez seja interessante começar o dia com a reunião, né? Porque aí evita de atrapalhar o raciocínio. Ou começar o dia, ou logo depois do almoço, alguma coisa assim. Então, enfim, é uma sugestão aí que fica. Daí, o César continua aqui, né? O que sempre notei também é que nesse tipo de reunião, muitos profissionais não sabem bem lidar, ou ficam muito calados. Coisa de gente de TI. Se a pessoa ficar calada, enfim, é um time, o time precisa se comunicar de alguma forma. Concordo. Talvez eu melhorei com o meu crescimento como líder de pessoas, mas também técnico, que poderia mais ou menos se resumir a ser mais comunicativo e empático e participar da retrospectiva que temos que preencher post-its virtuais, ou ser sucinto na daily de forma que um PM e um design entenda. Nada de falar sintaxe de código. Sim, concordo totalmente aqui. Para mim, ainda, daily me mata e cansa. Dependendo de como ela é feita, de fato vai cansar mesmo. Tá? Muito obrigado, César, aí, pelo comentário. Rafael comenta aqui logo depois. Acho que, em alguns projetos, o Kanban se encaixa melhor, com reuniões diárias, sem sprint e cerimônias desnecessárias. Até onde eu sei, o Kanban não fala nada sobre reuniões diárias. Tá? Então, você pode usar reuniões diárias no Kanban se você quiser usar. Sprint, você também normalmente não usa no Scrum. Enfim, o Scrum ele é bem menos, vamos dizer assim, diretivo em relação a essas cerimônias que você deveria ter. Ele traz muito mais princípios e você adapta em cima daqueles princípios. O Marcel comenta aqui em seguida. O que é chato para mim é ficar tentando adivinhar quantas horas vou levar para entregar e ainda ter que ficar defendendo isso e depois ter que explicar por que horas planejadas não batem com horas realizadas. Acho desnecessário. Eu vou abrir um parênteses aqui para comentar isso que o Marcel trouxe. Primeiro, logo de cara, o Scrum não fala nada sobre estimativas. Tá? Se você for lá no Scrum Guide, vou deixar o link aqui na descrição do podcast, você vai ver que não tem nada falando que você deve fazer estimativas, não tem nada falando que você deve usar estimativas em pontos ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essa é uma prática que muitos times adotam, mas não tem nada a ver com o Scrum. Você pode usar, tá? Como, enfim, o Scrum é um framework, então ele é adaptável, mas isso não significa que você tenha que fazer. Você pode ter o Scrum sem fazer estimativas. Tá? Outro ponto aqui que o Marcel comenta, né, que é sobre ter que explicar que hora planejada é diferente de hora realizada e tal. Papapá. Eu já fiz esse teste no time, eu já verifiquei ali, peguei as tarefas, as estimativas que a gente deu na época e comparei com o tempo real de entrega, para ver se tinha alguma correlação, se não tinha. E na época, isso não significa que vai ser igual para o seu time, tá? Mas na época, a conclusão que eu cheguei ali, matematicamente, tá? Usando estatística, é que a correlação entre a estimativa que as pessoas davam e o tempo total de entrega era uma correlação baixa, tá? Mais ou menos 0,2, que é uma correlação baixa. Existe correlação, mas é uma correlação baixa. Tá? Então,
A gente não pode simplesmente entender como estimativa como um prazo para entrega, são coisas completamente diferentes. Tá? Aí o Marcel continua aqui. Se a base de dados tem problemas de qualidade não previstos, o que realmente agrega valor? Aqui eu imagino que o Marcel esteja se referindo eu tenho um problema, por exemplo, no banco de dados, eu preciso corrigir esse problema, mas isso não necessariamente vai gerar valor para o usuário. De fato, talvez não gere valor diretamente para o usuário, mas não mexer nisso pode causar problemas para o usuário. Então, a gente deveria, em algum momento, priorizar, porque a pessoa de negócio não quer que o usuário tenha problemas quando estiver usando um certo sistema. Tá? Então, é importante nesse sentido. Ele continua aqui. Entregar dentro do tempo previsto com N problemas de qualidade, ou levar 2 vezes mais tempo, mas tratar todos os defeitos. Essa é uma decisão que o time vai precisar tomar. Se ele vai querer assumir dívida técnica, enfim, naquela sprint, ou se ele vai seguir sem contrair essa dívida para, enfim, garantir uma qualidade maior. A questão é que essa dívida vai cobrar juros em algum momento. Tá? Então a gente precisa entender isso. Todo mundo que trabalha com tecnologia precisa entender, incluindo a pessoa que é product owner ali, ou uma pessoa de negócio, stakeholder, por aí vai. Tá? Trabalhar com tecnologia é lidar com dívida técnica eventualmente. Então, o Marcel finaliza aqui. 99% dos erros em dados são erros de processo transacional que ainda precisam ser corrigidos. E não erro ou desconhecimento do engenheiro de dados. Sim, problemas aparecem e a gente vai precisar, em algum momento, lidar com eles. Tá? Beleza. Aí pulando aqui para o próximo comentário do Alexandre Saldati, ele fala assim: ao meu ver, time box não são exatamente a melhor forma de abordar agilidade. Se queremos ter feedback rápido, o Scrum seguido ao pé da letra pode te obrigar a esperar 15 dias até ter esse feedback. Tá? Vou parar por aqui para fazer um comentário. O Scrum ele não limita a entrega a cada 15 dias ou a cada sprint, vamos colocar de forma mais correta aqui. Então o Scrum não fala que você só pode entregar quando finalizar a sprint, alguma coisa nesse sentido. Não, você pode entregar a qualquer momento da sprint, inclusive é recomendável, tá, que a gente entregue quando o código estiver pronto e não quando terminar a sprint. Tá? Então esse é um ponto só para esclarecer essa questão aqui. Daí o Alexandre continua. E não seguir ao pé da letra faz a metodologia perder sentido, já que você simplesmente colocar ou tirar testes no meio da sprint compromete todo o planejamento. Aqui eu concordo em parte. Tá? Não seguir ao pé da letra não significa que não faz sentido, tá? Porque é um framework, e framework, ele, como qualquer framework, ele está aberto para algumas modificações ali. Tá? Então, a ideia é a gente tentar seguir da melhor forma possível tudo aquilo que o Scrum Guide fala, tá? Então, em relação aos papéis, em relação às cerimônias, artefatos, tá? Mas não significa que a gente não pode, por exemplo, adicionar coisas ou fazer pequenas alterações ali. Significa que a gente deveria buscar isso se a gente entender que é melhor para aqui. Então, esse é o primeiro ponto aqui. O segundo é que, sim, a gente pode colocar coisas no meio da sprint, mas para isso a gente precisa, primeiro, ter montado uma sprint com espaço para conseguir adicionar outras coisas, usando o conceito de Slack que eu comentei um pouquinho mais cedo. Tá? Então, sim, tem como a gente fazer isso sem estragar o planejamento, mas precisa ter esse espaço aí. Porque se a gente entuchar coisa na sprint, a chance da gente não conseguir entregar o que está ali é muito grande. Tá? E em relação a isso, eu de fato concordo. Aí o Alexandre finaliza aqui. Né? Em minha opinião, isso é algo que Kanban, como metodologia, está na frente do Scrum, já que tem um foco maior no just-in-time. Aí é muito uma questão de preferência aqui, de abordagem, na minha visão, talvez até de maturidade da equipe, do quanto ela sabe, ela consegue entender coisas que ela precisa fazer para melhorar, enfim, entregar um melhor trabalho. Tá? Então, muito obrigado aí, Alexandre, pelo comentário. Erinaldo comenta aqui, né, depois. Eu tive a felicidade de participar de times que implementaram muito bem o framework. Nesses, absolutamente nada me incomodava. E era incrível ver como 15 minutos diários agregavam valor. Então tá aqui um relato positivo em relação às reuniões diárias ali, né? De fato, eu já participei de equipes assim também. Tá? Aí o Erinaldo continua. Também tive a infelicidade de participar de times que implementaram o Scrum por obrigação, ordem de cima. E a estourávamos todos os time boxes. Principalmente a reunião diária, que era a que mais me incomodava. Então, aqui esse ponto é bem interessante porque isso mostra que tem muito a ver com como o time também consegue lidar com o framework. Tem time que consegue se adaptar bem e tem time que tem um pouco mais de dificuldade. Então, será que a gente consegue ajudar esse time a se adaptar? Ou será que vale a pena a gente mudar as práticas aqui? Enfim, talvez usar um método diferente. Então, fica muito a cargo de quem está usando o Scrum ali. E tem um comentário aqui do André Leone, que eu vou parar por aqui, para não também não durar muito tempo esse
episódio, mas o André Leone comenta: o que mais me incomoda no Scrum não é relacionado às cerimônias em si. Eu acho que ele cumpre o propósito muito bem em projetos pouco complexos e que você consegue ter previsibilidade. Aqui eu acho que eu discordo, tá? Pelo seguinte: a ideia do Scrum é justamente que ele consiga lidar com projetos complexos, tá? E o que eu quero dizer por complexidade? É importante que eu deixe isso claro aqui. Complexidade eu não consigo prever se uma dada entrega que eu vou fazer, que eu quero fazer, que aquela entrega de fato vai resolver o problema que eu, enfim, pretendia resolver no primeiro lugar. Então, eu considero isso como complexo. E como que a gente resolve problemas complexos? A gente faz entregas, analisa o resultado da entrega para a gente poder iterar e melhorar a partir disso. Então, complexidade tem a ver com isso. E o Scrum, ele, de fato, ele, em tese, consegue pelo menos ajudar com isso, né? Que se ele tem time boxes pequenas e força o time, de certa forma, a entregar alguma coisa, então a gente vai fazer entrega, a gente vai entender o resultado que aquela entrega trouxe e vai iterar a partir daí. Então, eu entendo que sim, o Scrum ele funciona muito bem, ou ele pode funcionar muito bem para projetos complexos, tá? E a previsibilidade, eu não sei se é algo tão relevante aqui. O Scrum, ele, pelo menos a ideia primária é que ele não tente ser, vamos dizer assim, um framework que vai te dar previsibilidade em relação a gente tem esse projeto grandão, em tanto tempo a gente vai entregar. Tá? A gente pode até tentar extrapolar estimativas e tal, mas normalmente isso não funciona de qualquer forma. Mas tem um negócio bem interessante, que é assim, usando o Scrum, na verdade qualquer método ágil funcionaria. Quando a gente tem uma entrega grandona, a gente deveria priorizar fazer aquilo que gera mais valor no primeiro momento. Então, faz o que gera mais valor no primeiro sprint, depois prioriza de novo, faz isso na segunda sprint, terceira, quarta, por aí vai. E pode ser que aquele projeto que a gente imaginava que ia levar 6 meses, talvez em 3 meses a gente já entregou tanta coisa que gerou valor que a gente entenda que o restante que sobrou a gente nem quer mais entregar. Então não vai gerar tanto valor assim, a gente está super satisfeito com essa entrega que a gente fez, com o resultado que foi gerado até agora, e eu prefiro trabalhar num projeto diferente. Então esse tipo de coisa pode acontecer também quando a gente prioriza da forma adequada, quando aquilo de fato gera valor, a gente consegue iterar e ir melhorando em cada entrega. Tá? Então, esses são pontos aí. Aí o André continua aqui. Né? O lance é que em projetos complexos, para ter previsibilidade, você precisa ter N papéis paralelos ao Scrum. E sim, no dia a dia a gente vai ter pessoas, enfim, diferentes posições ali, não só naquelas que o Scrum determina, que seria a Product Owner, Scrum Master e o time de desenvolvimento. A gente vai precisar de outras pessoas ali, além do time de desenvolvimento, inclusive. Para ter previsibilidade, você precisa ter em papéis, beleza? Principalmente relacionado a times de especialistas. O que, em alguns casos, é extremamente importante compreender que quanto mais tempo um software existe e quanto mais features entregues, mais tempo vai demorar para entregar a próxima. Aqui, eu concordo parcialmente. Tá? De fato, eventualmente a gente vai ter alguns papéis que são necessários fora do time Scrum, inclusive, talvez até a gente trabalhe numa empresa onde tem um time de plataforma que ajuda ali com a parte de infraestrutura cloud, esse tipo de coisa, que dá suporte para o time. Então, isso eu concordo aqui. Mas na parte onde o André comenta aqui sobre, cadê? Quanto maior o software, mais difícil entregar, aí depende muito de o quanto acoplado aquele código está. Normalmente, quando o software cresce, a gente vai, em algum momento, dividir esse software em módulos diferentes. Idealmente, a gente deveria já começar a pensar isso desde o início, tá? Mas, de alguma forma, ele vai estar quebrado em módulos. E se esses módulos estão quebrados bem o suficiente, então, para a gente adicionar uma funcionalidade, é bem capaz que a gente não precise mexer em muitos módulos. Se a gente não precisa mexer em muitos módulos, não deveria ser tão difícil assim adicionar essa funcionalidade, tá? Então, enfim, tem esse ponto aí. Software maior não necessariamente significa que a gente vai levar mais tempo para entregar alguma coisa, desde que a gente consiga dividir esse software de uma forma minimamente adequada. Tá? Então, porque senão empresas grandes não conseguiriam entregar software nunca, porque o software dela seria muito, muito grande a ponto de o tempo de entrega ser infinito. Tá? Aí o André continua aqui, né, para finalizar. Se eu tiver um escopo simples e previsível, Scrum é o melhor caminho. Se eu tiver um escopo complexo e pouco previsível, prefiro Kanban, ou outra metodologia menos punível por erro e mais aberto à alteração de rota. Até onde eu sei, não existe nenhuma, vamos dizer assim, nada no Scrum que fala sobre punir erros ou alguma coisa assim. Talvez isso venha muito mais da gestão da empresa do que do framework. Né? As pessoas não estão implementando certo e tal, e sai uma bronca daí, alguma coisa assim, mas não tem a ver com o framework em si, tem a ver com a cobrança que os gestores eventualmente podem estar fazendo em relação a isso. Tá?
Bom, eu vou parar por aqui, porque tem bastante comentário ainda, senão o podcast vai ficar muito longo. Espero que você tenha curtido esse episódio, um pouquinho diferente do restante. Se você curtiu, me avisa para que eu possa fazer mais episódios assim, tá? Um abraço e até a próxima.